Olá, meus amores, espero-vos bem. Estou a aguardar que comecem a chegar também no Facebook. Esperemos que sim. Olá, meus amores. Já não vinha a voz há algum tempo, não é? A última vez que vim. Que notificação mais estranha. A última vez que vim, entrei só na viagem ao centro do eu. E ainda nem consegui publicar o vídeo que fiz na altura no YouTube. Vou ver se eu faço hoje. A ver se eu faço hoje. E então, isto agora vem umas notificações muito interessantes quando estamos em direto. Eu não estava habituada a estas modernizes. E então, para quem não me ouviu da última vez no Facebook, eu tenho andado mais em silêncio. Porquê? Porque faz agora 15 dias, porque eu estive 15 dias com os meus filhos, e nos 15 dias anteriores, em 10 dias, fiz uma mudança de casa em 6 e estive fora do país 4. E então, hoje vinha, e os últimos 15 dias, lá está, como esses 15 dias, eu tive que pedir auxílio ao pai dos meninos para ficar com eles, porque efetivamente eu não conseguia fazer a mudança, nem me ausentar do país. Pensavas que eu me tinha perdido? Não, mamavetes, não me perdi nada. A questão é que como eu não... Eu acho que na altura nem sei se o direto foi colocado aqui no Insta, já não me lembro. No YouTube, sei que ainda não foi. Carolina, gratidão, meu anjo, um chico coração enorme. Anabela Alves, ouves quando puderes, meu anjo. Gratidão a todos que estão a entrar. Gratidão por estarem aí. Então pronto, olha, isto é assim. Venho dar-vos uma breve sintonização do que é que foi estes últimos tempos para mim. Foi aquilo que eu também partilhei no último direto. No tempo entre eclipses, que é mesmo que foi este primeiro tempo entre eclipses foi absolutamente fantástico, porque trazia-nos um convite a alinharmos com o nosso potencial mais elevado, numa conexão global e para todos e para todo, não é? O ponto de vista da alma coletiva dos valores mais elevados. E terminava com um potencial maior. Visto aqui foi, então pronto, ótimo. Gratidão, Carolina. E com um potencial maior de libertação kármica no eclipse solar de dia 29. E acontece que no eclipse solar de dia 29, na hora do eclipse, estávamos nós a chegar, digo nós, porque eu quando fui à França não fui sozinha, fui acompanhada de mais 4 pessoas, estávamos nós a chegar a Montmartre. E almoçamos em Montmartre, na altura em que também estaria a decorrer o eclipse. E isto para vos dizer que há muitas formas de viver os eclipses, de viver as situações. Para mim trouxe-me mais uma transformação profunda, porque efetivamente eu no início deste ano comecei a sentir que teria que mudar de casa. Racionalmente poderia ter todas as razões e mais algumas, mas efetivamente era um impulso, muito mais do que qualquer coisa, qualquer emoção ou qualquer pensamento pudesse trazer. E andei a ver na altura não apareceu nada e de repente, no início de março, a situação precipitou-se completamente. E numa semana, ok, eu já tinha visto uma casa que tinha gostado, que, acima de tudo pela vista, porque adorava a vista dessa casa, mas era uma que, pronto, tinha outros senãos. E, entretanto, não houve logo resposta dessa casa e um dia de manhã, num domingo de manhã, eu acordei de madrugada com a mensagem: vai ver o imobiliário novamente. E eu fui ver o imobiliário novamente e tinha aparecido esta casa onde estou agora. Estava a ser comercializada há 2, 3 dias. Apesar de ser um domingo, eu telefonei, mandei primeiro mensagem, mas depois à hora do almoço disse assim, não, deixem-me lá telefonar.
E até liguei pela aplicação onde estava o anúncio e o número apareceu como spam. Mas ainda assim, o agente imobiliário atendeu e marcámos visita para o dia seguinte. E ele depois até me disse que foi algo absolutamente irregular. Porquê? Porque ele nunca atende o telefone ao domingo, muito menos à hora do almoço, eram 2 e tal. E com o número spam. Então, 3 razões para não atender o telefone. E ele atendeu o telefone. Ou seja, ele atendeu o telefone ao domingo, na segunda-feira vim ver a casa, na quarta-feira tive o sim dos proprietários, na quinta-feira estava a assinar contrato, no sábado estava a iniciar a mudança. E o meu contrato, como eu partilhei na última vez, o meu contrato iniciou-se no dia 22 de março. Quando fez 1 ano exato que eu estive na Gruta da Fertilidade, em Saint-Baume, há 1 ano atrás. E como eu já tinha partilhado convosco, só eu sei as conversas que eu tive no meu íntimo com Maria Madalena enquanto estive na gruta com a minha irmã. E tudo o que essa conversa, tudo o que esse alinhamento, porque quando nós estamos num local tão sagrado como a Gruta da Fertilidade, o ego rende-se completamente. E foi isso que eu fiz. Quando eu me conecto, procuro render-me profundamente. E na altura eu entreguei tudo o que pudesse ser as minhas ilusões, tudo o que pudesse ser crenças que eu estaria a alimentar, tudo o que pudesse ser expectativas, mesmo que pudesse doer, mesmo que isso implicasse uma morte. E pedi o auxílio dela para vir, para entrar na minha vida e colocar a ordem. E ela fez-lo com toda a mestria. Conduziu-me, até porque o meu ego também assim o precisava, conduziu-me a um processo de morte profunda. Eu já tive vários processos de morte e renascimento. Acreditem que o que eu vivi o ano passado foi dos processos mais intensos que eu vivi em toda a minha vida, e já são 52 anos. Porque mexeu com várias partes de mim, com várias energias. Eu acho que foi a todas as áreas, como eu já partilhei convosco. E abençoado, não é? E abençoado esse processo, porque efetivamente quando nós nos permitimos morrer, mas morrer mesmo, porque nós temos muitas vezes muitas mortes, mas há aquela morte que quando vem reduz-te completamente a cinzas. E quando essa morte ocorre, dá origem a uma ferida sagrada. E eu hoje, além de falar um pouco convosco da viagem que fiz à França, porque é de uma forma, eu já fui à França várias vezes, há muitos anos atrás, fui com uma bebê ao colo, com a minha mais velha, ia dentro de uma gabardine que eu tinha, que agora já nem tenho. Ela tinha 9 mesinhos na altura, quando fui e visitei todos os sítios e mais alguns, em Paris. A vez seguinte que eu voltei à França foi para ir também com ela à Euro Disney. A terceira vez que eu fui à França foi para percorrer a zona de Saint-Baume, não é? Como vocês sabem, o ano passado. E a quarta vez que eu fui à França foi agora em março, de 26 a 29 de março, 26, 27, sim, 26 a 29, foram 4 dias, de 26 a 29 de março, para fazer um caminho diferente. Um caminho diferente, mas um caminho completamente conectado com os caminhos de Madalena. Porque é isso que eu estou a ser chamada a percorrer, e tenho a bênção e tenho a graça de ter pessoas que são alma comigo no caminho, que me estão a acompanhar nessas viagens. Tal e qual como quando estive em Inglaterra, também foi traçar os caminhos de Madalena. E nessa altura, na viagem à Inglaterra, foi uma imersão profunda também no reino de... A gratidão, meus amores, por estarem presentes no reino de Avalon, mas ainda antes disso, no reino de Lira e no reino de Elysian. E vibrar toda a energia do Mestre Merlin, que na altura eu estava a receber e continuo a receber ativações profundas conduzidas pelo Mestre Merlin, e foi um processo absolutamente incrível o ter estado em Inglaterra.
Agora a ida à França trouxe outra continuação do processo. Quando nós viemos de Inglaterra, passado pouco tempo, eu senti, mas espera lá, agora vamos ter que viajar outra vez. E desta vez vai ter que ser a França. E começamos, e um dos grandes objetivos era também ir ao Mont Saint-Michel, e assim aconteceu, fomos ao Mont Saint-Michel já no segundo dia, não foi logo no primeiro, ou seja, fomos dormir perto do Mont Saint-Michel, mas só o vimos no segundo dia, porque já chegámos bastante tarde. Isto porque chegámos de manhã ao aeroporto de Charles de Gaulle e no caminho a conduzir, porque sou eu sempre que vou a conduzir, já se habituaram, sou eu sempre que vou a conduzir, então acabo sempre por fazer uns desvios e acrescentar localizações, porque ao passar pelos locais eu sinto, não, temos que ir ali. Temos que ir ali e vamos. E o primeiro sítio que fomos foi a Saint-Prest, a Montenon. E como eu partilhei convosco no vídeo anterior, em Montenon, o que é que eu fui a fazer a Montenon? Basicamente fui resgatar a minha vida como princesa, como princesa, sim, quando essa vida foi princesa, porque ainda estive casada com um príncipe, mas como filha bastarda do rei Luís XIV e a Madame de Montenon. Foi uma das filhas bastardas, tinha irmãs, aliás, a partir de determinada altura houve alguns conflitos entre irmãs, porque todas nós casámos com membros da realeza e havia sempre aquela energia de quem é que estaria mais bem casada. E está tudo certo. E já partilhei no meu último vídeo a questão do Mademoiselle de Bleu e o que é que nesta vida, inclusivamente tantas vezes me falaram e me chamaram de Princesa Azul, que vinha dessa altura. Até porque nessa vida eu vivi até aos 72 anos e uma das coisas pelas quais eu era conhecida nessa vida era pela minha beleza, de acordo com os padrões da época, e que dava sinais de não envelhecer, basicamente. Então, mas ir a Montenon foi assim um resgate, foi um entrar na espiral do tempo, porque foi ver as pessoas dentro do castelo, no que era a vida na altura, porque efetivamente, e aqui é um conceito que eu tenho andado a introduzir convosco, mas que sinto voltar a repetir hoje. Gratidão, meu anjo, gratidão, Maria Amélia. É que efetivamente nós continuamos a falar muitas vezes em vidas passadas e isto é um vício de comunicação, ok? É um vício de comunicação e é um vício que ficou connosco a partir do momento que vivemos uma experiência tridimensional e nos alinhamos com uma linearidade do tempo. Porque não existem vidas passadas. Existem realidades alternativas e realidades paralelas. O que é que acontece? Quando nós chegamos a Montenon, imediatamente eu entrei na linha de tempo em que está a decorrer a minha vida como Mademoiselle de Bleu. Ok? Tal como depois chegámos a Versailles, eu também entrei na linha de tempo em que estive em Versailles, que foi basicamente a vida em que também foi, porque eu estive em Versailles quando o rei Luís XIV era rei e quando eu fui filha bastarda dele. Isso foi basicamente a mesma vida. Mas quando chegámos, por exemplo, a Karnak, também entrei na linha de tempo em que eu fui sacerdotisa e fui sacerdotisa e merlinda, e eu já expliquei, já falei sobre isso, quando estivemos em Inglaterra, o que eram as merlindas? As merlindas foram as sacerdotisas treinadas especificamente por Merlin, ok? E alinhei-me também com essa vibração da merlinda. Porque efetivamente, seja naquilo que nós chamamos passado, seja naquilo que nós chamamos futuro, e há aqui outra consciência, que eu já falei disto várias vezes, mas gostava de vos introduzir novamente este conceito. Ainda ontem estive a falar nisso a uma alma irmã. Tem a ver com o potencial de manifestarmos a nossa vida, o nosso maior potencial. E vocês têm no YouTube uma meditação, que é a meditação da criança alma una original. E essa criança alma una original permite-te
ir resgatar o eu também, e também tem essa meditação do resgate do eu da 33ª dimensão. E quando nós nos alinhamos no potencial energético, para entrarmos nas linhas de tempo e fazermos esses resgates e alinharmos e entrarmos nessa vibração, nós podemos ir e vamos até 10.000 anos após o momento em que nos encontramos. Ou seja, o potencial que tu podes estar a manifestar daqui a 10.000 anos, em tempos humanos, tu podes trazê-lo para o aqui e agora e alinhar-te com essa frequência. Então eu hoje queria vos deixar, além de falar-vos um pouco da viagem à França, novamente, eu queria vos deixar este convite a permitirem-se diariamente saírem da linha de tempo linear e colocarem a vossa intenção no que podem vir a manifestar e a trazê-lo para o agora. E mesmo cientificamente, nós podemos fazê-lo, e o nosso cérebro diz-nos isso. Nós temos 3 estados ao nível das ondas cerebrais, beta, alfa e teta. No estado beta, que é aquele estado normal, é quando a nossa mente está mais ativa, estamos mais no racionalidade, no controlador, mas também é o estado que dá-nos a ilusão, que é o que se mantém mais tempo. Posso dizer essa frase outra vez? Como? O potencial do alinhamento com o eu da 33ª dimensão. Essa meditação está no YouTube, ok? O alinhamento com o eu divino da 33ª dimensão. O potencial de nos alinharmos com o eu a manifestar daqui a 10.000 anos. Sim? E inclusivamente, quando eu dei a formação do Viracocha, o caminho do xamã, vocês são guiados a alinharem-se com esse eu para o poderem manifestar nesta vida. Porque esse também é um conceito xamânico puro. Porque o xamanismo, na sua essência, tem a verdade. Tem esta verdade de saber que não existe um tempo linear, que existe uma espiral de tempo. E que nós podemos alinhar-nos com esta espiral de tempo no momento que nós quisermos alinhar. Por isso é que, por exemplo, para mim é tão fácil alinhar-me com os potenciais, ou quando, por exemplo, vos estou a assistir, ir a uma linha de tempo em que percebam onde aquela situação começou. Aquilo que nós chamaríamos aquela vida. Que não é uma vida sim, só não é uma vida passada. É uma vida que está a decorrer paralelamente. Ok, meus anjos? E o ir ao futuro, mais uma vez, entre aspas, o ir ao futuro. Qual é o nome da meditação para ouvir no YouTube? Meditação do Eu Divino da 33ª dimensão. Deve estar qualquer coisa assim, mas se escreveres Ana Sou, depois alinhas-te com isso, está bem? Eu fiz isso num telhado, no Algarve, está um bocadinho de vento, mas deixem alinhar-se. No início ouve-se mais... Depois o vento... Eu esqueci-me de tirar os perlinhos. Pois é. Depois o vento... Onde? Aqui já está. Aqui já tirei os perlinhos. Depois o vento amainou e vocês conseguem ouvir. Mas é muito importante. E estava-vos a trazer também um conceito que vocês podem fazê-lo, mesmo que não seja com a meditação. Com a meditação vocês são guiados naturalmente para o estado de teta. E eu estou-vos a falar agora das ondas, ao nível das ondas cerebrais e dos estados que nós nos conseguimos alinhar nos hertz. Quando nós estamos no estado de teta profundo, estamos entre os 0 e os 4 hertz. E nos 0 e nos 4 hertz é quando nós podemos fazer a reprogramação de todo o trauma e podemos libertar a matriz onde temos estado e criar uma realidade nova. Então agora vamos um bocadinho a neurociência, ok? Ciência do cérebro. E isto é contextualizado cientificamente. Felizmente a ciência, como eu vos digo já há muitos anos, aliás, eu desde pequenina que dizia, por isso é que eu fui assim uma criança muito revolucionária, que eu dizia que eu ainda ia assistir ao momento em que a ciência ia provar a espiritualidade e aquilo que eu acreditava. E a verdade é que isso está a acontecer, é que a ciência está a provar. Então nós temos três estados ao nível das nossas ondas cerebrais. O beta, o alfa e o teta. No estado beta é quando nós estamos com a racionalidade.
E é necessário, porque nós temos ego e vamos ter sempre o ego. Como eu já vos disse, nós não conseguimos viver neste planeta sem ego. O nosso ego morre quando nós morremos. E ainda assim fica o remanescente da sua energia no nosso ADN. Ok? Com o manifestar da experiência. Por isso nós não conseguimos viver sem ego. Ponto final. E se continuam a acreditar que têm de fazer isto, aquilo ou aquilo outro para dar cabo do ego, ou para... Não, vocês não podem dar cabo do ego. Que enquanto quiserem discutir com o ego, ou estarem em guerra convosco próprios, vão estar em guerra com tudo o que vos envolve. Então nós não estamos em guerra com o ego. Ele assiste-nos profundamente. Então, quando nós estamos no estado beta, nós estamos num estado mais... Pronto, é o estado mais racional, que também é a percentagem menor da energia do nosso cérebro, do que ela é utilizada. É para a racionalidade. E nós fazemos disso um cavalo de batalha, que somos fantásticos nessas coisas. Depois temos o estado alfa. Quando nós entramos no estado alfa, já começamos a entrar no estado criativo e mais conectado. Ok? Por exemplo, o início de um processo meditativo ou quando estamos a começar a adormecer. Saímos do estado beta para entrarmos no estado alfa. Quando estamos naquele momentozinho, mesmo antes de adormecer, é quando nós entramos no estado teta. E às vezes acabamos por adormecer e não o fazermos conscientemente. Então é no estado teta, ok? Quando as nossas ondas cerebrais estão no estado de teta, que nós podemos alinhar-nos também com o eu divino da 33ª dimensão. Como eu vos disse, que é a meditação que eu já deixei há 2 anos. Essa meditação já tem 2 anos. De qualquer modo, mesmo que não seja num estado meditativo, se vocês derem essa intenção de mudar o vosso registro nesse momento em que estão a adormecer, e darem mesmo comando à vossa mente de limpar toda a formatação do medo, do ego, da resistência, os traumas, vocês podem acordar no dia seguinte completamente noutro registro. E é isso que nos está a ser pedido agora a todos nós. Por isso é que eu vos estou a trazer esta mensagem. E por isso, um dia destes eu vou colocar, eu em breve vou ter uma nova formação. Que não é bem, é uma formação, sim. Ainda não vou dar muitos pormenores, porque provavelmente vai sair em maio. Mas além de vos conduzir a um estado de mestria, vai-vos assistir nestas pequenas nuances, ok? Na consciência dos nossos vários estádios cerebrais e como inclusivamente recorrendo até aos diapasões e à energia da vibração do som, podemos alinhar o nosso pensamento, podemos despertar e agora as coisas estão-se a interligar. Podemos despertar os sons primordiais do nosso ADN. E quando nós tocamos a vibração primordial do nosso ADN, que é música, nós o que é que vamos fazer? Vamos dissolver completamente o trauma. E isto agora leva-me para um dos dias da viagem, que foi no segundo dia. No segundo dia nós iniciámos no Mont Saint-Michel, mas antes disso, em França. Logo no primeiro dia estivemos em Montenay, a seguir fomos para Chartres e Chartres, a energia de Notre-Dame, a energia de Maria Madalena em Chartres é qualquer coisa extraordinária. É que há uma coisa muito engraçada, é que a maior parte das pessoas acham que as igrejas da Notre-Dame estão consagradas a Mãe Maria. Pois bem, a maior parte das igrejas da Notre-Dame são consagradas a Maria Madalena. Só que na altura, com toda a perseguição à Maria Madalena e à linhagem do Sanreal, só que na altura, com toda a perseguição, isso não era permitido e mais a mais com o que a Igreja fez de negar completamente a postura de esposa de Yeshua que Maria Madalena teve. E ainda hoje, muitas vezes, cada vez mais as pessoas falam em Maria Madalena e escrevem sobre Maria Madalena.
agora é incrível porque ainda há sempre aquele remanescente da energia de que ela era inferior a Yeshua, de que ela era pecadora e foi salva pelo seu amor. E isso não podia estar mais longe da verdade. Sem Maria Madalena, Yeshua não teria conseguido passar os caminhos além da morte e retornar em corpo físico. Sem Maria Madalena não tinha havido a ressurreição. Por isso a presença dela foi crucial. E eles sabiam disso, os dois. Por isso praticavam em ir aos gamos. Eu já vos disse isto muitas vezes e vou voltar a repetir. O ato da unção dos pés de Yeshua não foi um ato de humildade de Maria Madalena a limpar-lhe os pés com os cabelos como uma forma de se humildar. Não, foi um ato de humildade para Yeshua, porque ele teve que ser purificado pelo óleo da unção, não é? Pelo óleo de alabastro, como vocês sabem que é assim que eu lhes chamo, porque ela usava um alabastro e era dentro desse alabastro que estava o óleo com o qual ela ungia Yeshua, os pés de Yeshua. E vocês sabem também que eu já há uns 4 ou 5 anos trouxe o óleo de alabastro. Gratidão, Mamã Lucinda. A Mamã Lucinda acabou de publicar aqui nos comentários no Facebook o link da meditação do Eu Divino da 33ª dimensão. Por isso, quem quiser alinhar-se com essa meditação e começarem a trazer a vibração do Eu Divino da 33ª dimensão, ou inclusivamente do Eu que vocês têm a manifestar daqui a 10 mil anos para o agora, que é um Eu de infinito potencial, tem aí o link. Gratidão, meu amor. Gratidão. E então estava-vos a dizer que... Mas acho que agora não perdi o raciocínio. Não. Que a humildade foi a humildade para Yeshua. Porque quando havia, eu já disse isto muitas vezes, mas vou voltar a repetir, sempre que ocorria a unção, e a unção dos pés de Yeshua ocorria todas as vezes que a seguir eles iam ter um relacionamento íntimo. Porquê? Porque era a forma de limpar a energia de Yeshua dos caminhos percorridos para ele ser digno de entrar no templo de Maria Madalena, para entrar no seu corpo e poderem juntos traçar os caminhos além da morte. E ele ser fortalecido na sua energia cá. O que é a energia cá? A energia cá é a energia do corpo de luz. Então aquilo que assistia a Yeshua a fortalecer o seu corpo espiritual, se assim vocês quiserem, corpo espiritual, corpo arquetípico, os seus vários corpos, nos seus 32 corpos, a fortalecê-los para poder passar pela experiência da crucificação e regressar em corpo físico, ok? Sobreviver, regressar da morte, para ele poder viver isso, ele teve que ter o auxílio da Maria Madalena, que foi especificamente treinada para isso desde criança. Ok? Então, quando lerem publicações que podem muito maravilhosamente vir falar de Maria Madalena, que é das personagens mais enigmáticas da história, seja daquela, se calhar é a mais mal amada da história, isso sim, enigmática porque a quiseram enigmática, mas hoje em dia todos querem falar, tudo fala de Maria Madalena, efetivamente, e ainda bem que todos começamos a falar sobre ela, porque é necessário resgatar a verdade da sua energia. Agora, vamos ter uma percepção que muitos que ainda estão a falar sobre, ainda falam numa energia de separação e numa crença de acordo com aquilo que foi passado pela Igreja. E vocês sabem que foi no no ano 300 e tal, foi no século III, depois de Cristo, que foi alterada a Bíblia, foram alterados os textos e foram retirados, inclusivamente, evangelhos, que se tornaram apócrifos. É claro que esses evangelhos, quando foram retirados, houve quem os tivesse conseguido guardar e andaram a protegê-los com a própria vida. Um desses evangelhos era o próprio Evangelho do Amor, escrito por Maria Madalena.
e evangelhos de outros apóstolos. E quem é que protegeu esses evangelhos? Os catares. E depois dos catares, quem protegeu esses evangelhos e quem protegeu esse legado foram os templários. E eu já disse isto no outro dia, mas vou voltar a referir. Os catares eram descendentes dos essénios. Maria Madalena e Yeshua eram essénios. Tiveram uma educação completamente diferente da educação que era dada na altura. Eles foram educados a honrar todos os seus dons, todas as suas clares, tanto o masculino quanto o feminino, e as suas duas energias em si. Ok? Tanto Yeshua como Maria Madalena nunca tiveram a crença nem a consciência da separação do feminino para o masculino, ou da superioridade do masculino como existia na altura. Então é muito importante nós percebermos que toda a informação que chegou até nós ao longo destes 2000 anos foi uma desinformação. Ok? Eu já partilhei nas pessoas que quiseram fazer comigo o caminho iniciático, quando eu partilhei a jornada do caminho iniciático em Inglaterra, eu dei muita informação sobre a vida de Yeshua e de Maria Madalena, e dei de acordo com as minhas memórias, e hoje em dia, felizmente, já há muitos achados arqueológicos, inclusivamente históricos, que provam muito daquilo que eu me lembro, mas efetivamente está na altura de nós percebermos que ainda continuamos a engolir uma narrativa patriarcal sobre a vida de Yeshua e de Maria Madalena. E essa narrativa não estava de acordo com a verdade do que eles viviam. Eles tiveram que se ajustar para, quando andavam no meio das multidões, não deixando de passar a mensagem que tinham a passar, ainda assim não ferirem demasiadas suscetibilidades. Ou seja, tiveram que ajustar a sua vibração. Porque aquilo, por exemplo, que Yeshua fez de caminhar sobre as águas, ok, era porque ele simplesmente fazia levitação. Mas caminhar sobre as águas também significava, e também significa, a mestria nas nossas emoções, na nossa água interna. Mas Maria Madalena também fazia levitação. Como eram ambos clarividentes, como eram ambos claricognoscentes, como eram ambos clarissensitivos, clareaudientes, como tinham todas as suas clares ativas, como eram ambos telepatas, precipitadores natos. E o que é o dom da precipitação? É trazer da matéria que nos envolve algo para a realidade imediatamente. Daí o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi simplesmente materializar da vibração da energia que nos envolve o que era necessário para alimentar. Tal como Yeshua transformou nas bodas de Canaã, que foram as bodas de Maria Madalena e Yeshua, foi o dia em que eles se casaram, transformou a água em vinho. E tal como após a crucificação e a ressurreição de Jesus, com a ressurreição ele tornou-se Cristo, e como após a crucificação, quando Maria Madalena foi chamada à presença de César, ela transformou porque assim o disse. Se eu estiver a verdade, que este ovo que eu tenho na mão se torne vermelho. E o ovo imediatamente ficou vermelho. Por isso é que o ovo é um dos símbolos também de Maria Madalena. Porque eles tinham o dom e tinham isso desperto neles, de que as coisas ocorressem de acordo com a sua intenção, instantaneamente. E muitas vezes, no meio das multidões, tiveram que ajustar a sua energia para que isso não fosse tão percebido. E Jesus, ou Yeshua, ainda antes de ser Jesus, sempre disse: aquilo que eu faço, tu tens o dom para fazer ainda mais do que eu. E isso não retiraram da Bíblia. Então, se nós não fazemos, é porque não queremos.
porque nos quisemos humilhar. E isso não é um ato de amor. Continuarmos a pôr Jesus na cruz, ao mantermos Yeshua na cruz, é um ato de desrespeito profundo, porque Ele ressuscitou. E nós todos os anos vivemos a Páscoa, mas a seguir à Páscoa, à ressurreição, voltamos a fazer o caminho todo da morte. E a andar a pregá-lo na cruz. Ele ressuscitou. Há 2000 anos Ele ressuscitou. Ele não morreu na cruz. Ele morreu muitos anos depois, no Egito. Ele nem sequer morreu na cruz. Mas continuamos a teimar com isso. Mas a própria Bíblia, por muito que queira ter tirado de coisas, não conseguiu tirar isso. Por isso é que nós temos a Páscoa. E estamos a uma semana, nem a uma semana, de vibrarmos a Páscoa. Então se calhar está na altura de interiorizarmos essa mensagem. E o chamamento que me levou à França foi efetivamente, e consequentemente às almas e irmãs que me acompanharam, foi efetivamente trilharmos os caminhos de Maria Madalena. Trilharmos os caminhos do San Real. E que o próprio Jesus também andou a trilhar esses caminhos em França. Ela não andou em França sozinha. É claro que encontravam-se muito pouco, porque eram ambos procurados, mas ele também caminhou por França, tal como caminhou por Inglaterra. Então por isso é que a viagem de 26 a 29 de março me levou a Chartres, por exemplo. Porque a Catedral de Chartres, a Notre-Dame de Chartres, está plena da vibração e do amor de Maria Madalena. Façam o labirinto de Chartres. Rendam o vosso ego no labirinto para se permitirem ser tocados. Podem aceder lá a uma energia incrível para se resgatarem. Ok? O curso iniciático para mim foi levantar voo. Após tanto tempo a ganhar velocidade, finalmente fiz a descolagem para uma vida superior e ancestral. Oh, meu amor! Ainda bem, Flávio. Gratidão. E agora vou continuar a dar seguimento. Quem quiser, eu vou partilhar, vou criar em breve. Esta semana tenho uma semana da romba de assistir. É a semana que antecede a Páscoa, mas não é isso. Inclusive eu vou estar a assistir na Sexta-feira Santa. De manhã eu vou estar no sítio. Está aqui a Manuela Carvalho de Sousa. Ela tem e tem aqui na página do Facebook. Manuela, se quiseres, põe o link do sítio, está bem? Para as pessoas saberem onde é. Eu vou estar a assistir no sítio na quinta, na sexta-feira e ainda não sei se vou estar a assistir no sábado. Vamos ver. Vamos ver quando é que eu regresso. Não quero regressar muito. Sinto que tenho que vir, tenho muita coisa para preparar. E esta semana quero ver também ainda se consigo voltar a consagrar a terceira edição do Graal, que já esgotou a primeira, esgotou a segunda já há muito tempo. As pessoas estão à espera, mas eu com a mudança de casa, sou sincera, não podia estar a mandar a vir óleos essenciais, que é um investimento imenso, porque eu só compro óleos essenciais puros, prensados a frio, ou seja, os de melhor qualidade, e estar a fazer uma mudança e a pedir óleos desses era um risco tremendo e era um desrespeito. Então eu só pedi os óleos já após ter feito a mudança, ok? E como também estive fora do país, acreditem, pois agora os últimos 15 dias foi com os meninos em casa, e então isto está assim um bocadinho caótico, está um bocadinho caótico, não está, teve um bocadinho, não, nem sequer esteve caótico, foi um ajustar, foi um ritmo diferente e agora é voltar a alinhar, ok? Voltar a alinhar. Então, para vos dizer que, como eu vos disse no primeiro dia, não sei que horas são, já devia estar a dar... Não, ainda não. Daqui a bocadinho eu tenho que terminar, porque eu era para começar uma terapia às 2 e já avisei a pessoa que se calhar que ia começar provavelmente um bocadinho mais tarde. Então, nesse mesmo dia, no primeiro dia, logo no dia 26, depois de Chartres, desse banho de amor que foi estar na fusão da energia de Maria Madalena, estivemos em Le Mans
e foi em Le Mans, na Catedral de São Julián, que eu partilhei convosco, que houve o resgate de muitos dos catares que foram sacrificados naquela zona. E eu partilhei isso no vídeo anterior. Foi dos processos mais intensos fisicamente que eu já vivi. E acreditem, quando eu estive na Alemanha, em Köln, na Catedral de Colónia, foi muito intenso resgatar todas as almas que aguardavam pela minha presença do Holocausto Nazi e da perseguição aos judeus para poderem ascender. Isso foi extremamente forte, foi mesmo muito forte. Agora, acreditem, a vibração em Le Mans ainda conseguiu ser mais forte. E lembram-se que eu disse no início deste direto que nós hoje íamos falar sobre a ferida sagrada. Então, fiquem com esta mensagem e se eu daqui a bocadinho me esquecer, escrevam-me aí, ferida sagrada, para eu depois ir lá. Está bem? Que é para depois ligar a mensagem toda. Quando nós saímos de Le Mans, os sinais tinham que se manifestar. Um dos primeiros sinais foi quando passámos naquela avenida onde estavam os candeeiros que ainda traziam a vibração dos postes do sacrifício, não é? Onde sacrificavam as pessoas, que eu vos contei no direto anterior e que eu depois vou pôr agora os dois no YouTube seguidos, que é para depois que as pessoas que tiverem a ouvir este depois poderem ouvir o anterior. Assim que eu conseguir, eu hoje já hei de fazer isso. Mas o sol acompanhou-nos sempre em formato de ovo. Um novo nascer, uma nova aurora, um novo ser, uma libertação incrível. O céu estava lindíssimo. E no dia 27 nós começámos o dia no Mont Saint-Michel. E como eu vos tinha dito, o Mont Saint-Michel tem duas energias absolutamente... São energias absolutamente fantásticas. Há ali nuances. E logo na entrada do Mont Saint-Michel tivemos a igreja onde estava Joana d'Arc, a energia de Joana d'Arc também, que foi absolutamente incrível e sentir, porque a sua vibração no Mont Saint-Michel é por demais intensa, e foi para mim o ponto, para mim pessoalmente, foi o ponto mais forte da visita a Saint-Michel, foi mesmo estar na igreja. Porque a própria abadia tem uma energia fantástica, mas a partir do momento que passamos os claustros e começamos a descer o resto do Mont Saint-Michel, vamos entrar na vibração e na memória, lá está, na memória do que está a decorrer ainda neste momento, numa das linhas de tempo em que ainda estão 14 mil presos no Mont Saint-Michel. E ao passar por aqueles caminhos, recebe-se completamente toda essa dor, ok? Toda essa dor, toda essa vibração. E mesmo no Mont Saint-Michel está lá uma estátua de Maria Madalena e de Sara, que não está identificado o nome, mas é Maria Madalena e Sara a ler, as duas a lerem, ok? Maria Madalena a transmitir os ensinamentos a Sara. O próprio caminho de Maria Madalena está muito bem traçado. E França, Espanha, Portugal e também Itália, obviamente. E não só Itália, há outro sítio que eu hei de ir em breve, mas que não o vou referir até lá ir, que não tem a ver com nenhum destes países, que está profundamente interligado aos caminhos de Maria Madalena e aos caminhos da Irmandade. Da Irmandade da Rosa original, ok? E da energia de Shekinah. Isto para vos dizer então que no dia 27 começámos no Mont Saint-Michel e à tarde estivemos na floresta em Pampon e a seguir na floresta de Brocéliande. E na floresta de Brocéliande, que é uma floresta fiérica, completamente a floresta das fadas, é um mundo, entramos num mundo absolutamente magnificente, com uma energia, os elementais estão uma presença absolutamente incrível, mas além disso entras na vibração de Elysium com uma facilidade, com
com uma doçura. É um banho de amor original, incrível. E nessa floresta tivemos também acesso ao que eles dizem que é a tumba de Merlin, que eu já vos disse que eu não me alinho com essa vibração, porque efetivamente vi a tumba, sim, não sinto que os restos mortais de Merlin estejam ali, nem pouco mais ou menos, até porque no início de janeiro tinha estado na gruta de Merlin, e agora está-me a faltar em Tintagel, na gruta de Merlin em Tintagel, e aí sim, a presença da sua energia é de tirar o fogo, porque entramos mesmo na barriga do dragão e ele era o mestre, era e é o mestre dos dragões. Mas além da tumba de Merlin tivemos também na Floresta da Juventude. E a seguir para onde é que fomos? Fomos para Karnak. E agora é que eu queria, porque isso é que há bocadinho vos disse, do ADN que canta. Porque Karnak, e nós fomos lá para religar a energia, porque como eu vos disse no último direto, aquele aglomerado de pedras, não é? De pedras, aquele monumento imenso, está muito alinhado com todos os monumentos desse tipo. Tal como Stonehenge, tal como Avebury, tal como Cromlech dos Almendres, tal como na Irlanda Buanaboane, na Escócia também há, ou seja, tantos outros que há espalhados pelo mundo, está profundamente conectado. E estava uma grande parte na linha de tempo que me foi permitido aceder, porque eu já percebi que houve outras pessoas que já lá foram com toda a intenção reconectar a energia, mas efetivamente nós vamos reconectar de acordo com os códigos que temos no nosso ADN. E de acordo com os códigos que temos no nosso ADN, oh meu amor, então se te arrepiaste quando falei de Tintagel, se tu quiseres ainda fazer o caminho iniciático, que foi a viagem à Inglaterra, que teve um valor de 33 euros, tu vais ver centenas de fotografias dessa zona e vais sentir verdadeiramente, inclusivamente ouvir os cantos que foram efetuados dentro da gruta, dentro da barriga do dragão. E é uma transformação incrível, ok? Incrível. Energeticamente é entrarmos num foguetão e sermos lançados assim, bzunk. Não tem palavras, ok? A energia de Tintagel, a energia da Gruta de Merlin não tem palavras que traduzam. Mas isto para vos dizer que em Karnak, obviamente, eu ao ir lá só posso assistir com os códigos de luz, som e criação que estão no meu ADN. E só posso aceder à linha de tempo que os meus códigos de luz, som e criação permitem aceder para assistir. E então eu fui aceder a uma vibração em que havia uma interrupção da energia. Era como se Karnak estivesse desligada de todo o resto da matriz, das linhas de Lis e das grelhas magnética cristalina de ouro e de luz do planeta. E com a minha presença lá, fui guiada a fazer uma reconexão, a dar a intenção de uma reconexão. E as pedras cantantes voltaram a cantar. Isso é que eu ainda não tinha dito antes. É que Karnak tem em si as pedras cantantes. E quando nós vamos a Karnak, e acredito que agora quem decidir lá ir, e que pela graça divina que o vá, na consciência que está no seu propósito divino maior manifestar, a vibração das pedras vai atuar também no ADN, para que o ADN que está adormecido possa voltar também ele a cantar. E isto ainda ontem é interessante, como entretanto as mensagens se interligam, porque ainda ontem recebi uma mensagem de alguém a perguntar-me, a dizer que o seu corpo estava-lhe a pedir mudanças e qual era a dieta que eu aconselhava para um ORH positivo. Esse é o meu tipo de sangue. E a resposta que eu dei é que eu hoje em dia não aconselho dieta nenhuma, a não ser aquilo que tu sentes comer. Porque efetivamente as dietas que foram feitas de acordo com o tipo sanguíneo foram criadas quando ainda estávamos numa vibração tridimensional. Percebam isso.
O que foi escrito até hoje, o que foi dito até hoje, até há bem pouco tempo, foi criado numa vibração tridimensional. E as medicinas mais antigas também existiram quando o planeta estava numa vibração tridimensional. Ou seja, assistiam corpos que estavam a vibrar numa vibração tridimensional. Pois bem, nós já não estamos a vibrar numa vibração tridimensional. Logo, essas dietas de acordo com o tipo sanguíneo ou tratamentos das medicinas mais antigas já não estão de acordo com o que o nosso corpo está a pedir. Então, porque nós estamos a resgatar agora o nosso ADN original de uma forma, e não é o ADN original de humano, é o ADN ancestral, nem original, é o primordial. Aliás, quem fez quem entrou no grupo das cirurgias crísticas recebeu a intervenção das comitivas crísticas de luz para, inclusivamente, o resgate do ADN primordial. Mas é isso que a humanidade toda está a fazer. Está a resgatar o seu ADN primordial. E de acordo com o nosso ADN primordial, com a vibração que nós estamos a manifestar agora no planeta, que é uma vibração que nunca foi manifestada antes, porque mesmo antes, nas civilizações anteriores, quando estivemos com vibração heptadimensional, por exemplo, a civilização de Avalon, já a civilização de Elysian, Avalon, de Elysian e as de Lyra eram eniadimensionais, Avalon foi de 7ª dimensão. Mas é uma vibração completamente diferente da vibração de 7ª dimensão que nós estamos a preparar para vibrar. Porque nós traçamos o caminho da 3ª para a 7ª. Então, não é como nascer numa vibração de 7ª. Porque toda a nossa transformação pede que nós nos ajustemos. Então a nossa alimentação só pode refletir aquilo que o nosso corpo nos pedir. Então, se há algum conselho que eu vos possa dar para cuidarem do vosso ADN, é cuidarem da vossa alimentação de acordo com o que o vosso corpo vos está a pedir a cada dia. Eu já no outro dia partilhei, eu costumava beber um cálice de vinho tinto ao almoço, todos os dias. Eu deixei de o fazer. Este fim de semana bebi, até fiz um cocktail no sábado, ao almoço. Já não fazia um cocktail há meses e não sei quando é que vou voltar a fazer outro. Porque o meu organismo não me está a pedir. Outros alimentos que eu tinha deixado de comer, até por causa das medicinas, como a aveia, por exemplo, e com opiniões e sementes, eu voltei a comer porque o meu organismo pede. E porque funciona muito melhor. Então, o que é que me interessa a mim, o que as medicinas possam dizer, se o meu corpo é soberano e absolutamente inteligente e é mestre de si mesmo? Eu só tenho que ter a sabedoria para o ouvir. Ok? Eu também tinha deixado de comer carne. Há não sei quantos anos atrás, eu fui mesmo vegan durante não sei quanto tempo. E eu aos poucos voltei à carne. Mas também sei que há carnes que eu não consigo comer, porque se eu como determinadas carnes, fico super mal disposta. Então, é perceber quais são aquelas que o meu corpo quer e quais são aquelas que o meu corpo não quer. Certo? Então, eu só posso estar... A mestria de cada um de nós é a mestria de cada um de nós. E sim, o sinal de estarmos em mestria é termos a capacidade de nos ouvirmos. A nós, não é a opinião do outro. E ouvir-nos a nós não passa só pelo que dizemos, ou pelo que pensamos, ou pelas crenças que temos. É ouvir o que esta parte física, o nosso templo, nos pede. Porque ele sabe. Ok, meus anjos? E agora, para vos dizer, ligar isto com Karnak, porque Karnak é o alinhamento megalítico, né, de pedras, que ainda vamos reestruturar esses nomes todos em breve, porque são muitos milhares de anos e Karnak é muito mais antiga que a datação que lhe dão.
tal como o nosso Cromlech dos Almendros, que já é mais antigo que Stonehenge, ainda é mais antigo que a datação que lhe dão, e já andam a perceber que as datações estão todas erradas, porque efetivamente antigamente os instrumentos nem sequer permitiam fazer meditações assertivas, porque não havia a consciência para percebermos quais os sintomas destes últimos dias, desta nova energia. Meu amor, pois houve desde o início, porque quando eu comecei a falar nas linhas de tempo, já foi um convite a perceberem. Está cada vez mais na altura, e já têm aí, que já deixaram nos comentários, a meditação do Eu Divino da 33ª dimensão. Vocês podem ter muitos sintomas, e para muitas pessoas isso pode-vos trazer angústias, inclusivamente a nível da forma como se relacionam, sentimento de perda, dores profundas, porque Kiran também esteve junto ao Sol na sexta-feira, e Kiran é o curador ferido. Mas eu vou relacionar isso com o resto da mensagem, está bem? Deixem-me continuar, que é para não perder o meu raciocínio e não me alargar demais, que eu tenho que ir dar terapia. Beijinhos, Elsa, e beijinhos para Londres. Então isto para vos dizer que conectar-nos com o Karnak e com essa vibração também é conectar-nos com as pedras que atuam a melodia do ADN. Então, mesmo em estado meditativo, vocês podem se conectar com Karnak, podem se conectar com esse maestro que atua em todos os tons e que realinha o vosso ADN, ok? E Karnak foi muito intenso também, mas foi incrível, porque assim que eu terminei de fazer o alinhamento e o reajustar da vibração, quando nos voltámos a pôr outra vez ao caminho para irmos para o carro, o que é que nós vimos em primeiro lugar, no meio de um ermo, sem nada, porque ali à volta não há casas, não há nada perto, eram duas pessoas, já nem sei se era só uma, se eram duas pessoas, com um carrinho de bebê. Não, era um adulto, um cão, uma cadela e um carrinho de um bebê. E foi receber logo aquela onda de energia, daquela pureza do bebê e do próprio animal, que a princípio ficou assim um bocadinho, mas depois veio logo receber miminhos. E lá está os sinais, olha, e até as coisas cá em casa fazem barulho quando é para dar sinal, não é? Agora não tenho aqui o tambor, está guardado, mas houve aqui qualquer coisa em casa que decidiu que tinha que fazer barulho, como se fosse um tambor, para dar noção de que efetivamente as coisas foram cumpridas. O propósito da ida a Karnak foi atingido. E há sempre sinais no caminho. E nesse dia, a seguir a Karnak, pensava eu que íamos dormir perto, ou seja, no dia em que fomos a Karnak, que fomos de Mont Saint-Michel para o local onde fomos dormir. Eu nesse dia conduzi mais de 700 km, meus amores. Depois de Karnak eu ainda conduzi 350 km. Mas antes de fazer essa viagem de 350 km, já chegámos, eram 11 e tal. É claro que fui a roubar tempo, a comer tempo na viagem. À estimativa da viagem, de tempo, de horário, consegui tirar tempo. Tirei bem uns 15 minutos, ou o que é que foi, não interessa. Mas tirei tempo. Chegámos antes da meia-noite. É o que interessa. Nós jantámos num restaurante absolutamente fantástico. Jantámos maravilhosamente. Eu, por exemplo, jantei contra Amor-Luz. Gratidão, Terra-mãe, era de paz. Jantámos em Huisne-sur-Mer, mesmo à beira-mar, e foi fantástico. E no dia seguinte, contribuição, gratidão, meu amor, gratidão. E no dia seguinte eu senti que ia fazer um caminho completamente diferente e não apanhei autoestrada. E então tivemos a bênção de fazer caminhos de fora, e digo-vos, a França é lindíssima. Os campos, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Os campos impecavelmente cultivados.
uma casinha aqui, outra casinha ali, mas dispersas, distantes umas das outras, mas tudo. Não se vê em caixotes de lixo, mas também não se vê lixo. É uma coisa incrível. E eu fiquei apaixonada por aquela França rural, aquela França interior, que não é a mais conhecida, não é? Então passámos por Grès-sur-Roc, pelo Château de Montmiral, pelo Château de la Ferté-Vidame e pelo lago, ou seja, vários sítios. Depois estivemos em Verneuil-d'Avre e d'Ilton, fomos à Torre de la Madeleine. E aí também foi um sítio absolutamente magnífico, porque essa igreja, a Torre de la Madeleine, é mesmo consagrada a Maria Madalena, com toda a pompa e circunstância. É uma vibração incrível, ok? E é um sítio que não é conhecido, da maior parte, acredito eu. Depois disto, estivemos em Évreux, e em Évreux acabámos por o tempo depois começou a chover, acabámos por não ir à catedral, mas também havia outros sítios para fazer. E depois fomos para Rouen, e foi em Rouen. A Ana vive agora em França. Não, meu amor, eu estou a viver em Portugal, em Mafra. Continuo cá em Portugal. E não estás a conseguir colocar o link, Manuela? Depois eu coloco. Ela deixou a morada. Alameda Doutor Oliveira Salazar, 44, Olival, Vila Nova de Gaia. Ok? E digo-vos, Rouen, agora ainda estava a viajar, agora de repente fui viajar outra vez por estes sítios todos em que passei, por estes castelos todos, por estes lagos todos, pelos campos a perder de vista, com a natureza, com tudo maravilhosamente cuidado, mas campos mesmo de verde e verde e verde a perder de vista, plantações maravilhosas, girassóis e não só, mamavetes, porque alguns que têm flor parecem girassóis e não eram girassóis, são grelos com flor, ok? Que achámos fantástico, como é que eles deixavam os grelos florir, eram grelos com flor. Em Rouen, foi quando fomos à igreja de Joana d'Arc, e eu já partilhei foto disso. Aliás, no exterior da igreja eu ainda nem tinha ido ver, e assim que cheguei ali, disse logo, pronto, foi aqui que ela foi queimada, e imediatamente fiquei assim um bocadinho mexida, e depois tive que me... Pronto, e a porta dá sinal, porque eu fiquei mexida mesmo, é verdade. Porque entrei naquela energia, entrei naquela linha de tempo, e depois dentro da igreja... É uma igreja fantástica. Quem quiser ouça o direto anterior e veja algumas das fotos, ou então quando eu criar o grupo sobre esta viagem dos caminhos de La Madeleine, dos caminhos de Saint-Réal, porque continua a ser os caminhos de Saint-Réal. Quem quiser aceder, vai aceder a... Também pode ser um vegetal para fazer cerveja? Ok. Não sei. Talvez. Se calhar. Eu é que não sabia disso. Orge para fazer óleo, Manuela? Pois se calhar não sei. É capaz de ser isso. Devem usar a flor para fazer um óleo. Isso acredito que sim. Então quando estivemos na igreja de Joana d'Arc, e foi uma vibração incrível. E só fomos à Catedral de Notre-Dame em Rouen, que é a mais antiga, e já foi a maior do mundo. Hoje em dia, eu já estive, como eu já vos disse, já estive na maior do mundo, que eu estive na de Cologne, na de Colne, mas fomos lá basicamente para ver as pinturas de Monet. E foi um entrar e um sair, porque depois de estar numa vibração, tão pura, que lá dentro, e quando nos conectamos à energia de Joana d'Arc, a vibração é tão pura, entrar na catedral é um tombo energético. Obviamente que ao ir-se lá vai-se contribuir de alguma forma com códigos de luz, de som e criação, mas a nossa visita foi muito breve na Catedral de Rouen. E no dia 29
Começámos o dia nos Jardins de Versailles. Eu já partilhei convosco também sobre a pirâmide, a pirâmide do Sol e o grande cristal do primeiro templo conectado à energia do Sol, que está, ou seja, que o próprio rei Luís XIV quis colocar o seu trono por cima, mas não conseguiu. E esse local especial, essa pirâmide, está nos Jardins da Rainha, lado esquerdo. Quem está com o palácio nas costas, do lado esquerdo, entra-se e é num sítio lá muito especial que está essa pirâmide por baixo. Então foi fazer um alinhamento com essa vibração e foi um banho também de luz, um banho de amor. Tivemos a benção de almoçar em Montmartre, no restaurante La Mère Catherine, que é o mais antigo de Montmartre, que continuam a servir maravilhosamente. Fomos ao Sacré-Cœur, unicamente pela vista panorâmica. Estava uma confusão de pessoas incrível e nem sequer fomos lá dentro. Foi mesmo só sintonizarmos com a vista. Também já tínhamos feito várias igrejas, eu já conheço, mas sentimos que não fazia sentido voltar a lá entrar. E depois à tarde foi fazer uma data de percursos, a Torre Eiffel, as costas do Louvre, as pontes do Sena, Notre-Dame, a coluna de Vendôme, a igreja de la Madeleine, a igreja de Santo Agostinho, a igreja de São Filipe de Roulle, o Arco do Triunfo, mas isto em forma já panorâmica, porque sempre tentámos parar para ir a algum lado. As filas eram gigantes. E, efetivamente, depois da Catedral de Paris, da Notre-Dame de Paris, ter ardido, sinceramente eu não senti. Aliás, eu, como partilhei convosco, quando ela ardeu, eu estive no etérico na Catedral. Aliás, quando eu me levantei nesse dia, ainda antes de ter visto as notícias, eu já sabia que a Catedral tinha ardido, porque estive lá no etérico. E era necessário. Era necessário, porque havia muita energia para ressignificar ali. E o que havia a ser feito foi feito nessa altura, porque inclusivamente a Catedral e o altar-mor está colocado sobre uma zona primordial do que era a Ile-de-France e do que era um dos grandes templos de Lira. Ok? E a instituição, a igreja, colocou a catedral aí por cima numa tentativa de abafar a energia que está por baixo, mas não conseguiu. E obviamente houve necessidade de ressignificar muito isso, mas eu não senti que tivesse que lá voltar. E isto agora é para vos dizer que o que vocês podem estar a sentir mais necessidade, meus amores, eu tenho mesmo que isso, não vou atrasar as terapias todas hoje à tarde. E aqui não é uma questão de atraso, é uma questão de acerto, mas obviamente tem que respeitar quem está a aguardar por ser assistido. Sintomas que vocês possam estar a sentir, além de... porque a época dos eclipses também já terminou e agora podem estar a achar que estão a caminhar num chão que não conhecem, porque é uma nova realidade. E podem estar a querer prender-se ao passado. E isso é uma ilusão da mente, porque ele já não existe. Aliás, não existe sequer passado. Nós é que nos alinhamos com diferentes vibrações de tempo. Foi uma imensa transmutação pelo fogo na Catedral de Notre-Dame em Paris, Manuela, mesmo. E eu fiquei, na altura todas as pessoas ficaram muito consternadas, e eu sei que eu fui muito polémica, mas eu fiquei aliviada e feliz. Porque efetivamente muito que não vos passa pela consciência foi libertado, ok? Muito mesmo. E isto para... E agora perdi o raciocínio. Isto para vos dizer que vocês podem estar a sentir que vos foi tirado o tapete. Era aquilo que eu vos dizia que ia acontecer. Então, se estão a sentir que vos foi tirar o tapete, percebam que se tiraram-vos o tapete, vocês têm agora uma passadeira. Se vos tiraram o tapete ou se vos tiraram o chão, vocês têm agora uma autoestrada. Se andam com saudades do passado, larguem.
são linhas de tempo. E trouxe-vos até onde vocês estão agora, até esse imenso amor que têm no vosso ser. E temos a oportunidade agora, e estavas a falar, e eu falei isso no início deste vídeo, deste direto que vai ficar como vídeo, é a questão da ferida, da ferida do tesouro, da ferida que é um tesouro. Há bocadinho disse um termo específico, agora está-me a faltar. Sacred, a ferida sagrada. Não sei porque veio-me em inglês. Às vezes acontece, as coisas ou vêm em inglês ou vêm em francês e não vêm em português. Não interessa. Da ferida sagrada. Todos nós temos feridas. E às vezes achamos que já tivemos muitas feridas, que já não somos capazes de suportar mais nenhuma, até que acontece aquela que é a grande ferida. Aquela que te abre completamente, que te põe a nu completamente, que te esventra completamente. E quando nós somos capazes de passar por esse processo, porque o nosso maior medo da morte é inclusivamente nos processos de morte e renascimento. Mas nós não podemos deixar de passar por eles, porque cada vez que nós passamos então por esta ferida que eu estou a falar agora, e que foi um processo que eu vivi recentemente, que nos põe do avesso, que nos põe em carne viva completamente, nos vários corpos. Quando nós somos capazes de passar por esta ferida, é quando nós somos capazes de depois renascer verdadeiramente plenos e com uma consciência completamente diferente. Porque aquele que consegue ir ao fundo da ferida e resgatar os dons da consciência, da compaixão, do amor, da fluidez, da aceitação, do perdão, é aquele que efetivamente se consegue transformar. Ok? Também se consegue transformar e tornar-se um verdadeiro curador. Porque aquele que faz as pazes com a sua ferida sagrada é o que se permite ter os códigos para assistir o outro nesse mesmo resgate. E todos nós, hoje em dia, de uma forma ou de outra, estamos a ser convidados a honrar as nossas feridas, a torná-las sagradas. Quando é que nós as tornamos sagradas? Quando deixamos de olhar para a dor e olhamos para a bênção de termos passado por esse processo. Ok? Então, qualquer que tenha sido, qualquer que esteja a ser o sintoma que tu estás a viver, eu estou a segurar o telemóvel, tenho ali um comentário que eu tenho que ler. Qualquer que esteja a ser os sintomas que tu estás a viver, percebe que isso nada mais é que convites do teu corpo, do teu ser, para te alinhares com uma outra vibração. Ok? Para te alinhares. Isto aqui está cada vez com menos luz. Isso. Para te alinhares com toda uma outra vibração. Ok, meus anjos? Preocupem-se menos com os sintomas e mergulhem mais em vós, porque é aí que podem transformar, está bem? Estive muito conectada à Maria Madalena e hoje apareceu-me o seu rosto pela primeira vez, mulher também linda, e logo vi também Jesus, mas já é habitual, hoje estava a necessidade de te ouvir e nem era para abrir. Gratidão, meu amor, terra-mãe era de paz, gratidão. Ontem fui e conectei-me com o que disseste, enviar amor para dissolver. Eu sentia a atuar. Estou profundamente grata por tudo o que aprendo contigo. Oh, meu anjo, gratidão, meu amor. Eu é que estou grata. Obrigada, tocou-me em muitos pontos que desde ter conhecimento desses locais e ser-os senti com muita intensidade e agora ao ouvir falar me arrepiei. Senti-os que gostava de os visitar e sentir. Então força, meus amores, permitam-se. Quem quiser, já sabem que se alinharem com o grupo que eu vou criar, vocês vão ser guiados por esses locais todos, vão ver fotos e quando nós vemos uma foto e com os relatos, vocês entram na dimensão, entram no potencial e vão, energeticamente estão lá e vão resgatar o que precisarem. Então, se quiserem ter essa preparação energética ainda antes de irem fisicamente, já sabem, quando eu colocar cá para fora, estejam atentos, não sei quando é que eu vou conseguir fazer, porque para tudo é preciso
tempo físico, não é? Então depois, se quiserem, alinhem-se, está bem, meus amores? E já têm aí o link da meditação do Eu Divino da 33ª dimensão. Se sentirem, façam, tá? Um chico coração enorme, meus anjos, que eu agora vou assistir. Pela graça divina, todas as bênçãos. Que dias? Aos dias que eu vou estar no sítio. Eu vou estar no sítio quinta, sexta e provavelmente, e se calhar também sábado, dependendo. Ok, Filomena? Ou seja, quinta desta semana, não me perguntem os dias, eu tenho que ir ver. 17, 18, 19. Exatamente, 17, 18 e 19. Como se entra nesse grupo? Depois mandas mensagem. Helena, está bem, meu anjo? Eu ainda não criei o grupo, ainda não criei o evento. Quando eu criar e publicar o evento, depois vocês podem mandar mensagem a pedirem para se inscrever. E para participarem nesse grupo e receberem toda a informação que eu possa ter a transmitir-vos, mais uma vez, tem o valor de 33 euros, que é a energia crística, ok? Do complemento divino Yeshua e Maria Madalena. Está bem, meus amores? Então vá, um chico coração enorme. Filomena, depois se quiser estar, tens que me dizer, está bem? Que é para eu te poder colocar no agendamento, tá? Vá, meus anjos. Pela graça divina, todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, meus amores, por sermos alma no caminho. Amo-vos. Assim, daqui para aí, um chico coração gigante. Um alma abraço. Imenso, imenso, imenso. Graça divina, todas as bênçãos. Que o manto e Hidayah, a energia unificada de Maria Madalena e Yeshua desça sobre vós. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo-vos. Tão bom. Olha, até recebi um gato no colo. Recebi o manto e recebi o gato. O que foi? Quiseste vir ganhar receber o colinho? Também. Gratidão, meus anjos. Amo-vos. Fiquem bem.